contribui para a pessoa viver mais e melhor. E ele separa em 2 coisas que é o título do podcast aqui, mente e corpo. Ele fala algumas outras lá, mas ele fala rede de apoio, ele fala também. Basicamente o que? Manter a mente ativa e o corpo ativo? Ele explica tudo lá com detalhes, mas resumidamente, bem a grosso modo, ele falou que é importante você manter as suas funções cognitivas, as suas funções executivas trabalhadas, memória, atenção, leitura, conseguir ler, tomar decisão, prestar mais atenção nas coisas, não ficar aquela pessoa que vai ficando velha e não lê mais, fica sempre na mesma, falando dos mesmos assuntos, você começa a ter uma demência por não uso do seu cérebro, ele começa a atrofiar. Então você manter as suas funções executivas, manter a sua capacidade de falar, arquitetar um pensamento, organizar um pensamento. Então, do ponto de vista de mente, é você tentar aprender coisas novas, se manter ativo. Atividades. E do ponto de vista de corpo, manter glicose regulada, lipídios regulado. E ele disse uma coisa muito importante, enfatizou grande parte da aula dele, que nos estudos que ele leu lá, massa muscular é uma das coisas que ajuda muito a viver bastante de forma saudável. E ele citou um negócio que eu nunca me liguei. Para não se quebrar? Também. E postura, não é cara. Só isso, você postura. Ele falou isso. postura. Por quê? Falou, cara, pessoas que conseguem abaixar de uma postura correta, que não ficam abaixando assim, expondo a lombar, ou sentando errado nas cadeiras. A galera agora em casa tá se arrumando aqui, né? E aí ele desmembra nessa aula dele. Tudo isso contribui para... Aí ele fala que, óbvio, isso é a média, né? Às vezes você tem um acidente, você desenvolve um câncer, você tem alguns problemas ali. Mas em média parece que se você... Que é meio óbvio até, né? Meio óbvio. Perdão, Paulo. Não, imagina, é uma satisfação te ouvir. Por que eu perguntei para você se a gente tem jeito, né? E se essa busca... Para entender o quanto essa busca ela é necessária. Eu lembro que na minha formação, eu sou muito grato ao meu colégio, né? Onde eu estudei. A gente tinha psicodinâmica de grupo. Um psicólogo, né, ou uma psicóloga, ele pegava uma parte da sala e a gente discutia situações, problemas e raciocínios ali naquele intervalo. Então, era um espaço para esse tipo de coisa. E na época eu não entendia bem, eu achava que era legal, que era uma aula de brincadeira, né? Porque a maturidade entregava isso daí, né? Mas o que eu comecei a perceber? Que a gente... tem muita informação, mas não necessariamente a gente tem experiência na mesma informação, na mesma velocidade que a gente tem informação. E hoje, com a digitalização do mundo, o que você tem? Você tem toda a informação à disposição. E você tem nenhuma experiência. E tem gente fugindo da experiência porque teve muita informação. E ela satisfez com a informação. Só que aí o que acontece? Você pega uma pessoa que ela não teve o amadurecimento de ter a experiência, por exemplo, da frustração. Então, quando a gente pega, por exemplo, o trabalho do Heckman e coloca ele em caixa em outra coisa, me dá uma caneta rosa, por favor, alguma cor diferente. Obrigado. Né? O que a gente vê? Né? Vamos entender o que é esse tempo de vida das pessoas. Cara, eu acho que você tem que usar uma... Não sei se essa rosa aí vai Pode ser amarela. Será que a amarela aparece? Vai ser essa mais forte. Não, o que o Heckman fala? Ele fala sobre uma coisa, cara, eu vou escrever de ponta cabeça e com a mão esquerda, tá bom? Caramba, beleza. Densidade cognitiva. Tá? Então ele separa, né, em 3 situações diferentes. E aí eu vou te falar porque que a gente está aqui. Nesse momento, 20 anos de idade, vamos manter aqui 45, vamos colocar aqui 80. Tá? Quando você faz a curva de densidade cognitiva frente ao que é a população... O que é densidade cognitiva? O quanto que você tem de... Vamos ver, é uma forma de você lidar com inteligência, mas a gente pode falar um pouco mais... Capacidade de resolver problemas, talvez? Bagagem. É uma forma de você definir inteligência. Né? A gente vai chegar lá. Mas a densidade cognitiva do Heckman, né, é o quanto você é capaz de pensar. Né? E de ter consciência. Né? Então, ele faz o seguinte. Você tem alguma coisa até os 20, você tem mais ou menos 3 a 8 vezes, aliás, na casa dos 45, e você tem um ápice, né, na casa dos 80, que seria mais ou menos 3 a 8 vezes acima dos 45. E aí você tem uma manutenção até o momento que você morre. O
que é interessante olhar nesse desafio? O que aguarda a gente aqui, por exemplo, dos 80 até o momento da nossa morte? O que é esse nível de consciência? É uma decatexis que vai te conformar com a morte? Ou é um controle das suas emoções que vão te fazer entender como ela acontece? O quanto a gente tem que melhorar dos 20 aos 80 para não transformar dos 80 até a nossa morte num desespero? Ou seja, envelhecer com serenidade. E saber que a gente viveu as grandes partes da vida. E o que a gente tem que pensar nos 20, forçar, amadurecer, para que quando a gente chegue nos 80, a gente também não se arrependa do que a gente viveu até então. Por isso que eu falo melhorar. Né? Eu citei frustração agora, porque o que eu queria te provocar? Eu queria te provocar a falar sobre o que é frustração. Sobre o quanto as pessoas elas estão despreparadas a lidar com frustração. Onde você, por exemplo, a pessoa ela fala que quando você tem opinião, ela prefere te desautorizar, argumento ad hominem, né, como pessoa, como indivíduo, do que ouvir o que você está falando. Ou então, se ela discorda, ela precisa colocar você, o eu contra eles, precisa colocar você contra ela, para que ela consiga se sentir confortável para ter a própria opinião. Então não é que ela quer desqualificar a sua, mas ela quer se sentir dona da própria opinião e que a opinião dela ela tenha valor. E quando eu olho esse tipo de comportamento, é interessante porque isso daqui você faz isso imediatamente. Você faz um post, você dá uma resposta, você printa você responde um comentário, você vê isso imediatamente, você conhece muito sobre a pessoa, às vezes com uma frase. Né? O que você acha que é o caminho, primeiro, para as pessoas elas conseguirem adquirir maturidade? E eu te falo isso porque é uma das coisas que eu falo na live de manhã, né? Você tem que virar adultinho, né? Tem que comer a verdurinha, né? Tem que comer o chuchuzinho, né? E a outra coisa é o quanto a pessoa ela está fugindo de frustração, onde na verdade é isso que vai fazer ela crescer. Citando também, outra coisa que você me mandou ler, você mandou a tarefinha do meu psicólogo, né, do meu terapeuta. Olha só, Obstacles Are the Way, né, do Ryan Holiday. Né? O quanto isso é importante? O quanto é importante você ter obstáculos na vida para atingir maturidade, capacidade, resistência à frustração? Cara, tem um conceito na neurociência e na galera que estuda comportamento chamado de inoculação ao estresse. Eu já comentei aqui, eu acho, alguma vez. Que é basicamente assim, quando você se submete a situações estressoras, você submete a situações estressoras. Um exemplo, o exemplo que eu mais gosto de usar é falar em público. Você cria resistência àquilo. Se você conseguir entender aquilo como um objetivo a ser vencido e não um objetivo a fugir daquele, e não uma situação a ser evitada, desviada, esquivada.